Aqui eu tenho 5 observações para vocês, tá? Primeira delas, a divisão, ela tanto pode ser representada assim, ó, como pela fração. Raiz de 200 dividido por 2 é o mesmo que raiz de 200 sobre 2, porque fração é divisão. Se eu for resolver isso que está aqui, eu vou resolver 200 por 2 dá 100. Então, a raiz de 200 dividido pela raiz de 2 vai dar raiz de 100. Resultado da raiz de 100, 10. Se eu vou resolver isso aqui, eu vou fazer a mesmíssima coisa. Vou dividir 200 por 2, raiz de 100, que vai dar 10, tá? Então, se eu escrever dessa forma, como se eu escrever dessa forma, as duas coisas são divisões, né, de radicais. Observe que tem raiz nos dois números aqui, tanto no 200 tem raiz como no 2, e aqui também tem raiz nos dois, tá vendo? Aqui, na segunda observação, mostra a raiz de 200 dividido pela raiz de 2. Ou seja, raiz separadinha em cada um. E aqui ela por fora, dando mesmo. Essas duas coisas se resolvem da mesma maneira. Como a raiz está nos dois aqui, eu posso dividir 200 por 2 e aqui também. Todos os dois vão dar a raiz de 100, que dá 10, tá? Eu posso escrever dessa forma e dessa também. Agora, olha a diferença disso para isso. Aqui a raiz está nos dois, aqui ela está inteira também com tudo dentro dela. Aqui a raiz está nos dois, mas aqui não está. Então, isso é diferente disso. Essa é a nossa terceira observação. Tem que tomar cuidado para quando a raiz está nos dois números ou quando ela não está. Eu só posso dividir assim, ó, ou até mesmo assim, se eu tiver os dois números dentro da raiz. São operações entre radicais, um radical com o outro. Agora, se eu tenho um radical, que é o número dentro da raiz, com um número sem raiz, que ele não é radical, eu não posso operar, não. Tá bom? Aqui eu tenho uma outra observação que é o seguinte: quando a gente tem uma multiplicação que tem número de fora de raiz com dentro da raiz, o que eu multiplico? Os números que estão fora com os números que estão fora e os números que estão dentro com os que estão dentro. Aqui eu tenho 2 e o 3 lá de fora, por isso que eu multipliquei eles dois aqui lá de fora. Eu tenho 2 e 2 dentro das raízes, por isso que eu multipliquei os dois da raiz. Aí a gente faz 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. Depois que a gente multiplica, a gente vê se essa raiz é possível de ser resolvida ou de ser simplificada. Nesse caso, a raiz de 4 dá 2. Então, ela foi resolvida. 6 vezes o resultado da raiz de 4, que é 2, 12. Por que eu coloquei vezes? Lembrando que em matemática, toda vez que não tem sinal é porque é vezes. Então, esse 6 raiz de 4 é o mesmo que 6 vezes o resultado da raiz de 4, que é 2. Por isso que deu 2. A quinta e última observação é a propriedade distributiva. A propriedade distributiva também cabe em termos de radicais. Quando que eu uso a distributiva? Quando eu tenho uma raiz, um número sendo multiplicado por uma soma aqui dentro do parênteses. Ou seja, essa raiz, ela multiplica esse número e ela também multiplica esse. Então, como que eu faço? Eu distribuo. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 6, 2 vezes 6, 2. Por que eu pude multiplicar? Quando eu multipliquei isso por isso, tá vendo que tinham dois números dentro de raiz? Então, se todos os dois estão na raiz, eu posso multiplicar. Por isso que eu fiz 2 vezes 2, 4. Quando eu multipliquei isso por isso, também eu tinha dois números dentro de raiz. Por isso que eu pude multiplicar. Fiz 2 vezes 6, 12. Se eu tivesse números fora da raiz, como eu tenho aqui, eu teria que multiplicar o que está fora, o que está fora, o que está dentro, o que está dentro. Bom, depois que eu fiz isso, eu resolvi. A raiz quadrada de 4 dá 2. É uma raiz exata, simples de ser resolvida. Porém, 12 não tem raiz exata, né? Então, a gente fatora o 12, coloca a fatoração dentro da raiz, 2 ao quadrado vezes 3. Aí, ó, repeti esse 2 aqui. Cancelei, tirei esse 2 e ficou o 3. Então, o meu resultado é 2 mais 2 raiz de 3. Professora, eu não posso somar esse 2 mais 2? Não. Lembra que na hora que a gente soma raízes, tem que estar igualzinho?
Eu só posso somar uma coisa que tem raiz de 3 com outra coisa que tenha raiz de 3 também? Então, aqui eu tenho a raiz de 3, mas nesse termo aqui eu não tenho. Eu não posso somar isso com isso. Esses termos não são semelhantes. O meu resultado, ele tem 2 termos.